Lei 14.457/2022, Programa Emprega Mais Mulheres, artigo 7A 14. Capítulo 3. Do apoio à parentalidade por meio da flexibilização do regime de trabalho. Seção 1. Do teletrabalho. Artigo 7º. Na alocação de vagas para as atividades que possam ser efetuadas por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, nos termos do capítulo 2A do título 2 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 43, os empregadores deverão conferir prioridade. Inciso 1. Às empregadas e aos empregados com filho, enteado ou criança sob guarda judicial com até 6 anos de idade e, inciso 2. Às empregadas e aos empregados com filho, enteado ou pessoa sob guarda judicial com deficiência sem limite de idade. Seção 2. Da flexibilização do regime de trabalho e das férias. Artigo 8º. No âmbito dos poderes diretivo e gerencial dos empregadores e considerada a vontade expressa dos empregados e das empregadas, haverá priorização na concessão de uma ou mais das seguintes medidas de flexibilização da jornada de trabalho aos empregados e às empregadas que tenham filho, enteado ou pessoa sob sua guarda com até 6 anos de idade ou com deficiência, com vistas a promover a conciliação entre o trabalho e a parentalidade. Inciso 1. Regime de tempo parcial, nos termos do artigo 58-A da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 43. Inciso 2. Regime especial de compensação de jornada de trabalho por meio de banco de horas, nos termos do artigo 59 da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 43. Inciso 3. Jornada de 12 horas trabalhadas por 36 horas ininterruptas de descanso, nos termos do artigo 59-A da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 43. Inciso 4. Antecipação de férias individuais. E, inciso 5. Horários de entrada e de saída flexíveis. Parágrafo 1º. As medidas de que tratam os incisos 1 e 4 do caput deste artigo somente poderão ser adotadas até o 2º ano. Inciso 1. Do nascimento do filho ou enteado. Inciso 2. Da adoção ou, inciso 3. Da guarda judicial. Parágrafo 2º. As medidas de que trata este artigo deverão ser formalizadas por meio de acordo individual, de acordo coletivo ou de convenção coletiva de trabalho. Parágrafo 3º. O prazo fixado no parágrafo 1º deste artigo aplica-se inclusive para o empregado ou a empregada que tiver filho, enteado ou pessoa sob guarda judicial com deficiência. Seção 3. Do regime especial de compensação de jornada de trabalho por meio de banco de horas. Artigo 9º. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho de empregado ou empregada em regime de compensação de jornada por meio de banco de horas, as horas acumuladas ainda não compensadas serão: Inciso 1.
descontadas das verbas rescisórias devidas ao empregado ou à empregada, na hipótese de banco de horas em favor do empregador, quando a demissão for a pedido e o empregado ou empregada não tiver interesse ou não puder compensar a jornada devida durante o prazo do aviso prévio. Ou, inciso 2, pagas juntamente com as verbas rescisórias, na hipótese de banco de horas, em favor do empregado ou da empregada. Seção 4. Da antecipação de férias individuais. Artigo 10. A antecipação de férias individuais poderá ser concedida ao empregado ou à empregada que se enquadre nos critérios estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 8º desta lei, ainda que não tenha transcorrido o seu período aquisitivo. Parágrafo único. As férias antecipadas não poderão ser usufruídas em período inferior a 5 dias corridos. Artigo 11. Para as férias concedidas na forma prevista no artigo 10 desta lei, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de 1/3 de férias após a sua concessão, até a data em que for devida a gratificação natalina prevista no artigo 1º da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 65. Artigo 12. O pagamento da remuneração da antecipação das férias, na forma do artigo 10 desta lei, poderá ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias, hipótese em que não se aplicará o disposto no artigo 145 da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 43. Artigo 13. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, os valores das férias ainda não usufruídas serão pagos juntamente com as verbas rescisórias devidas. Parágrafo único. Na hipótese de período aquisitivo não cumprido, as férias antecipadas e usufruídas serão descontadas das verbas rescisórias devidas ao empregado, no caso de pedido de demissão. Seção 5. Dos horários de entrada e saída flexíveis. Artigo 14. Quando a atividade permitir, os horários fixos da jornada de trabalho poderão ser flexibilizados ao empregado ou à empregada que se enquadre nos critérios estabelecidos no caput do artigo 8º desta lei. Parágrafo único. A flexibilização de que trata o caput deste artigo ocorrerá em intervalo de horário previamente estabelecido, considerados os limites inicial e final de horário de trabalho diário.